Então, pessoal, recentemente a gente esteve em Veneza, na Bienal, e foi uma experiência muito grande para nós, da Zá Empreendimentos, porque, na verdade, a Bienal ela é um laboratório vivo de ideias para o futuro, né? E foi muito enriquecedor para a gente estar participando desse evento e vendo para as tendências, para onde esse mercado está desenvolvendo, está andando. E, pô, Riva, para você, cara, o que mudou? O que te encantou mesmo na Bienal? E com que cabeça você volta diferente depois dessa visita, enfim, esse conhecimento que a gente teve? Ricardo, acho que para todos nós, né, para os 4 diretores da ZA, foi uma imersão no que está acontecendo no mundo hoje em arquitetura, né? E o que foi melhor, o que mais me chamou a atenção nesses dias que nós tivemos lá, foi entender de que todos os pilares que a ZA tem como essência, o que ela acredita, o que ela vem construindo, é o que o mundo está fazendo já há um bom tempo. Não é uma tendência e não é uma moda. É realmente o que está acontecendo no mundo, voltado à arquitetura, voltado à construção. E para mim, esse foi o maior presente que nós ganhamos nessa viagem, sabe? Saber que estamos no caminho certo. Eu acho que ela reforçou muito, né, que hoje não basta você construir bonito, né? Você tem que construir com alma, né? E eu acho que a gente tenta entregar muito isso dentro dos nossos projetos, né? Fernando, você, hoje, como nosso responsável comercial, o que muda e o que você vê, tipo, de legal e parecido que a ZA já faz e você viu nessa viagem que nós estávamos juntos? Eu acho que o processo de conceito, de desenvolvimento do produto, tudo que nós analisamos lá em termos de projeto, de inovações, é muito do que nós já criamos dentro de casa. Então, olhar e entender que aquilo que estamos criando dentro da ZA está muito conectado, que é uma palavra muito forte nossa dentro da empresa, está muito conectado com o que nós estamos desenvolvendo e vendendo para o mercado, eu acho que esse foi o principal ponto realmente. É olhar para o que para o mundo seria uma inovação, seria o que vai ser o futuro e o que nós já estamos fazendo. Então, esse para mim foi o principal ponto de conseguir juntar assim, todo o processo de desenvolvimento dos nossos produtos com o que o mundo acredita que vai ser o futuro. Como se nós estivéssemos saindo na frente, sabe? Então, acho que esse foi o... né, Fernando? Os ambientes que a gente incrível, acredita cara. Que vai transformar as pessoas onde elas estão. A gente viu que ali eles estão olhando muito para isso hoje, né? Sim. Exatamente. E até teve um pavilhão que eu acho que é da Alemanha, que eles botam você numa situação de estresse, né? Que é, antes de nós entrarmos na sala que tinham várias soluções de tecnologias e de meio ambiente, eles colocaram vários ar-condicionados, né? Numa sala que tinha uma lâmina de água. Então, a gente entrou, assim, tipo, um calor muito forte, né? Já estava quente lá na Bienal. E a gente sentiu aquele calor e, cara, você passa naquela sensação de estresse e faz pensar, né? Que às vezes, para você ter algo bom, a gente acaba até prejudicando, né? Que é o caso dos ar-condicionados, né? Às vezes, para a gente refrigerar um lugar, a gente acaba prejudicando o outro, né? Então, isso faz pensar também, né, cara? Das formas diferentes, né? Cláudio, e você que é nosso responsável hoje pela engenharia, né? Vendo todas aquelas inovações, aqueles métodos construtivos diferentes, né? O que mudou para você também? O que você traz de ideia sobre isso? Cara, a primeira coisa foi a questão do envolvimento. Não foi uma Bienal como uma exposição de modismo. Você percebia que tudo aquilo que estava exposto já era resultado de um trabalho de muitos anos. Então, a pontualidade e o envolvimento de todos os arquitetos, vamos chamar até de cientistas, porque desenvolvendo tecnologias diferenciadas para trazer o natural para aquilo que é muito artificial. Fazer justamente essa transformação que o Ricardo falou. Porque muitas vezes buscar o conforto é gerar desconforto em outros lugares. Então, o grande exemplo que eu trouxe foi: você pode fazer algo muito confortável para você, mas de uma forma confortável para o todo. Então, esse foi o legado que eu trouxe. E até mesmo utilizando técnicas ancestrais, né? Que foi o caso do Bahrein, que foi o vencedor. E, cara, você chega lá, você se sente voltando no tempo, né? E soluções de tecnologias de resfriamento, enfim, para realmente ter o melhor clima, enfim, o melhor ambiente, né? Então, foi bem legal a gente ver isso mesmo e voltar um pouco e ver que muitas coisas que faziam lá atrás funcionam também hoje em dia, né? Então, a gente ter esse retorno, e a gente fala muito hoje isso na ZA, né? Até mesmo nossos projetos, que nós falamos que o ser humano ele saiu da mata e ele foi para a cidade,
E hoje a gente está tentando resgatar isso de novo, né? Que é a essência verdadeira do ser humano, né, cara? A gente veio, cara, da natureza, a gente veio lá de trás. Então, como que a gente consegue conectar isso através da natoterapia, né? Que são os ambientes que curam através dos seus espaços. A gente bate muito forte nisso, tinha muito isso né? lá, né? Muito. Inclusive, tinha espaços indígenas, né? Exato. Pra gente sentar, sentir a luz, sentir a vibração que estava ali, aquele ambiente, muitas vezes em madeira, tu sentar num banco de madeira, assim, de uma árvore. Então, assim, isso teve bastante lá mesmo. Foi uma coisa que chamou muita atenção, né? E mostrava, ficou muito claro que o avanço tecnológico, a automação gerada, até pela falta de mão de obra, não estava descaracterizando a biofilia, o cuidado com a natureza. Muito pelo contrário. A quantidade de produtos reciclados, produtos reaproveitados, sabe? Desde barbantes, cerâmicas, restos de obra, pneus, restos de indústria, da indústria mecânica, como os estampos que estavam sendo utilizados para fazer obras de arte, e utilizando também aquele centro de usinagens de 5 eixos maravilhosos para fazer o quê? Arte, para usinar pedra. Então, e você vê a tecnologia linkada com o natural. Sim. Foi espantoso ver como dois lados tão distantes estão tão perto. E, particularmente falando para mim, o que mais me impactou é porque hoje a gente vem num caminho e a gente viu que realmente nós estamos no caminho certo, que hoje é utilizar a arquitetura não somente como forma de cura, né, que a gente está trabalhando muito bem no bem-estar sobre isso, mas também como um programa de consciência, tu entende? Então, hoje não basta mais você fazer, você tem que instigar, você tem que ensinar. E hoje, nos projetos da ZA, a gente está fazendo isso, né? Até mesmo de uma forma com o autoconhecimento. A gente tem um projeto que nós vamos lançar agora que a gente fala onde o nosso pensamento tem poder, sabe? Então, a gente conseguir tocar o ser humano, além dele sentir esse bem-estar, através da arte, que é um dos nossos pilares, a gente também conseguir passar a mensagem de expansão de consciência do ser humano, isso é muito legal, sabe? E você vê que na Bienal existe um caminho, sabe, sobre isso, porque é isso, cara, eu acho que a arquitetura tem um poder muito forte, né, de transformação, de gerar destinos, entendeu? E se a gente consegue tocar a mente das pessoas e a gente realmente passar uma mensagem sobre isso, isso é muito enriquecedor e gratificante. Eu acho que esse é o propósito nosso hoje, né, como empresa. Mas é uma diferença de cultura, assim. Agora eu estava vendo vocês comentando sobre a ida na Bienal, o que cada um acha um pouquinho do que viu e o como isso nós conseguimos trazer para cá. Olhando o mercado geral, é uma grande diferença de cultura do mercado brasileiro para o restante. Porque o que acontece? Há 5 anos atrás, o mercado de incorporação e construção civil brasileiro, ele quer ir para feiras de materiais, Sim. de construção. Uhum. O mercado dava pouco interesse para essas soluções que a arquitetura traz para os projetos. Para como um arquiteto, talvez, que pense num modelo de sustentabilidade um pouco diferente, que queira trazer uma ideia e um pensamento para o projeto. Então, olhando vocês falar, eu acho engraçado, porque nós acabamos conhecendo muitas outras construtoras, incorporadoras e muitos outros que estão nesse mercado há muito tempo, como é legal ver que empresas como nós e como outras dentro desse nosso mercado estão começando a pensar um pouquinho diferente. E isso vai mudando uma cultura de mercado. Então, hoje, quando tu olha para produtos novos, lançamentos, as pessoas focam muito mais em tudo que o projeto vai ser desenvolvido, em tudo que o arquiteto vai conseguir agregar com tecnologia, com reutilização de materiais, com sustentabilidade. Tudo que isso vai agregar no nosso projeto, diferente do que era antigamente. Talvez o mundo olhe para essas soluções de arquitetura e essas soluções de ideias em termos de materiais, em termos de desenhos, em termos de inspirações, talvez o mercado comece a olhar um pouquinho diferente agora e focar mais nisso, né? Eu estava notando vocês falando e falando realmente o que a gente viveu lá. Porque olhamos um pavilhão que trazia situações de estresse, como... Eu não lembro se era da Alemanha, porque o da Alemanha eu acho que era dos projetores. Eu acho que era da Alemanha. Era da Alemanha? Era da Alemanha? Eu acho que era. Olhando situações de estresse que a gente teve, mas tudo que nós estamos trazendo. Então, quando eu comecei a pensar no que vocês estão falando, eu falei, mas todos os nossos projetos, principalmente os últimos lançamentos,
a gente, mesmo antes de ir para a Bienal, os nossos projetos passam por grande parte do que nós vimos lá. Eu acho que essa é a grande validação do que é a ZA, né? Sim. Nós tivemos fomos para a maior Bienal do mundo aí sobre arquitetura, sobre o que está acontecendo no mundo da construção, e tivemos também a certeza de que o caminho que nós trilhamos lá atrás já, ele é o caminho de hoje, né? E as pessoas estão dando muito valor a isso. E é muito legal porque não é barato isso, né? Porra. É uma construção que exige mais tecnologia, mais investimento, exige mais... E existe o mais difícil, que é pessoas pensando. Exatamente. É o mais difícil de tu arrumar hoje pessoas conectadas com o teu propósito, pensando na mesma coisa para chegar no objetivo final. E explicar isso para o consumidor final, mostrar isso nos materiais, quando entrega o projeto, começa a ficar mais evidente, né? E o consumidor, o cliente, ele está olhando para isso também. Ele tem uma... Eu acho que foi o da Bélgica, se eu não me engano, acho que sim, que ele mostrava a inteligência das plantas e o que ela entrega para os ambientes, né? Então, Exatamente. Isso é muito legal também, você conseguir medir isso, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas lá eles mostraram tecnologicamente mesmo, né? O bem que as plantas fazem para o ambiente, né? O bem que tem o ser humano ter esse convívio com isso, né? E a gente tem isso nos nossos projetos, né? Cada vez mais a gente está fortalecendo isso, né? Então, eu acho que, foi uma experiência enriquecedora mesmo. E, cara, é gratificante a gente ir para um lugar que está tão avançado e, modéstia à parte, falando a gente olhar para os nossos projetos e dizer, cara, a gente está fazendo isso, sabe? Tudo que nós vamos entregar, ele vai ser entregue daqui 5, 6, 7 anos. Então, nós realmente tem que olhar lá para frente, para aonde o mundo está indo, que inovações está chegando, para quando a gente entregar não estar atrasado o que a gente está fazendo, né? E isso vem junto com as inovações de engenharia, né, Cláudio? Sim, sem dúvida. E esse levante que foi feito, até então nós tínhamos a experiência que as plantas faziam o quê? A fotossíntese, que é simplesmente transformação, purificação do ar. E lá nós vimos que não é só isso. Exatamente. Ela exatamente. mexe com toda a parte energética do ser humano. Então, quanto mais conectado você está à natureza, mais saudável você fica. Então, o próprio sistema imunológico, ele agradece. Então, esse é o nosso propósito. E pegando um gancho do que o Ricardo falou, e o Fernando também, essa parte que a ZA vem fazendo há muito tempo, talvez seja a parte mais difícil é fazer o despertar das pessoas. Exato. Esse despertar é que é o mais trabalhoso. Mas quando nós fomos lá, nós fizemos o quê, Ripa? Nós validamos o que a ZA já está fazendo. Muito boa a tua colocação. Porque isso é que nos motiva. Isso nos motiva para nós estamos no caminho certo. É um caminho difícil, não é um caminho fácil, mas é um caminho gostoso, porque faz bem a todo momento. Então, eu acho que essa construção que nós estamos vivenciando, né? Está pontual com todas as grandes cabeças pensantes do mundo em preparar o todo para o todo, né? E não um espaço único para mim. Tá? Então, isso é muito legal. Isso é algo que te motiva a ter um trabalho mais difícil, a gastar um pouco mais, a pensar um pouco mais, a trabalhar de forma diferenciada. Então, porque tudo isso é um gasto de energia, é um gasto financeiro, mas esse retorno, ele é muito maior. Muito. E isso tudo é por um propósito e que o mundo está olhando para esse propósito, né? Que é cuidar do mundo. Exato. Né? Exato. Quando nós entramos nessa sala, que chamou muita atenção, do ar-condicionado, quando você trabalha com material que absorve menos calor, que deixa o ambiente mais climatizado e você usa menos energia, você não abusa tanto do meio ambiente, né? Ele é mais caro hoje. A longo prazo, é mais barato. Só que o propósito de manter o mundo melhor, isso que na Bienal estava, assim, todos falando disso, né? Tá todo mundo olhando o mundo. É o caso do nosso projeto Amazônia, né? Que hoje a gente está trabalhando com as maiores certificações, né, do mundo, né? Não existe no mundo um projeto com essas 3 certificações que a gente está trabalhando. E, cara, é um projeto que ele realmente produz mais energia do que ele consome, né? Ele evita mais CO2 do que ele consome. Então, esse caminho aí é um caminho sem volta. Eu acho que quem não entrou ainda vai ter que entrar, vai ter que se adaptar. A consciência do ser humano, ela tá mudando, vai mudar, entendeu? Já mudou, já né? mudou. Tá. Então, e isso é bom, né, cara? A gente quer... Até mesmo hoje, quando nós vamos pensar no nosso projeto, a gente não pensa em colocar o potencial máximo construtivo. Cara, o que é viável aqui? Até quando que o ser humano vai se sentir bem aqui, entendeu? Que impacto que vai ter isso tudo para a vida das pessoas, né? Então,
pô, é bem legal mesmo, né? Eu acho que pro comercial, né, cara, tipo, é uma mudança de paradigma na cabeça das pessoas também, né, Fernando? Eu fico pensando assim, analisando o que a gente tem feito, né? E o como agregar valor. E ir na Bienal fez o sentido no que realmente nós estamos gerando valor porque o que nós vamos entregar para o cliente final. E é algo, né, que vai ter perpetuidade. Exato. É atemporal. Exatamente. Exato. Isso Cara, é o melhor. tudo que a gente vai construir, gente, vai fazer parte da história, entendeu? Então existe uma responsabilidade muito grande. Exato. Exato. É isso aí. E essa geração de valor, né? Que na verdade não é gerar valor. É meio que introduzir numa cultura que não dava valor a muito do que nós estamos fazendo, introduzir nessa cultura o valor que tem cuidar do meio ambiente, o valor que tem conectar outros pensamentos dentro de um projeto e não só fazer potencial construtivo máximo. Então tem outras coisas que me agregam valor e sustentabilidade, conexão hoje com seres vivos, né? Nós vimos lá seres vivos Sim. que fazem parte de arquitetura de projetos. Então, tudo isso, eu acho que essa cultura um pouco brasileira e um pouco do nosso mercado, eu acho que essa cultura ela está mudando. Porque somos nós conhecemos outras empresas que estão focadas nisso e isso só faz bem para o nosso mercado. Só faz bem para o legado que nós vamos acabar deixando, que, como tu falou, tudo que nós vamos construir vai ficar para a história. Então, isso faz toda a diferença. E sabe o que me chamou muita atenção, inclusive no que ganhou, o que tu falou no Bahrein, né? No Bahrein, o que tinha ali no Bahrein? O que ele fazia você se inspirar? E que a ZA, ela pensa primeiro nisso, né? E vi vários países falando sobre isso, além de cuidar do meio ambiente, além da tecnologia, que a tecnologia estava de ponta, né, cara? Tá louco. Então, assim, estão usando muita tecnologia hoje. Muito. Mas a experiência, né? Exatamente. Claro. A experiência, a jornada das pessoas dentro dessa arquitetura, dentro dessa construção. E, cara, essa experiência, para mim, assim, ficou muito nítido de que o mundo inteiro, as pessoas estão olhando para isso. Elas não querem o glamour. Exato. O glamour virou experiência. Exatamente. A Bienal ela estava meio que como uma ideia de soluções. O que foi para mim analisando a Bienal? Era trazer várias soluções para projetos. Então, por exemplo, era muito mais simples em vários dos pavilhões que nós vimos, projetos serem no modelo convencional. Mas ali cada ideia, cada projeto, ele estava trazendo uma solução, justamente para o nosso futuro. Exatamente. Então, eu acho que isso conecta muito. E focado no quê, pessoal? Focado no bem-estar, né? É Então, aqui no nosso mercado fala-se muito em luxo. Cara, o que é o luxo pra você, entendeu? Cara, o luxo é você estar num lugar e você se sentir bem, sabe? Você, tá aquela sensação que você não explica, mas, simplesmente sente, né? Então é isso, eu acho que a biofilia, agregado a vários tipos de materiais que estão vindo, essas inovações, a própria método de reconstrução, de pegar materiais utilizados. Eu não lembro qual que foi agora o país que tinha, tipo, até vários... Eu tô tentando lembrar desse país também. Cara, qual era o projeto? Que ele tinha vários... pegava tudo de reaproveitamento, criava... eu não lembro, cara, qual que é agora, mas foi sensacional, foi não é Espanha, eu acho, não lembro agora, cara. Mas, enfim, é isso, cara, eu acho que é um caminho sem volta. É gratificante mesmo para nós, né, que trabalhamos e a gente pensa nos projetos, né, hoje, para a gente elaborar um projeto, ele é demorado, ele tem uma curva de tempo, porque a gente não vai construir por construir, entendeu? A gente vai realmente contar a história, a gente vai entregar valor, entendeu? E, cara, batendo sempre nos nossos 3 pilares, arte, sustentabilidade e bem-estar, né? É isso que a gente corre atrás, é por isso que a gente acorda todo dia de manhã cedo para trabalhar e para fazer as coisas acontecerem. Pergunta que não quer calar. Despertamos na Bienal. Dá para ficar sem Bienal agora? Não, tem que ir todo ano, né? Cara? A cada 2 anos. E o que é legal. Corta. A Bienal é a cada 2 anos. Pessoal, o que da Bienal para mim ficou claro é que na próxima Bienal nós vamos levar um time da ZA lá. Não vai ser só os diretores. Porque mais pessoas da equipe tem que ver o que o mundo está fazendo e saber que nós estamos no caminho certo. Até porque, para nós, a Bienal foi meio que um espelho, né? Exatamente. Tudo que tu olhava lá, tu sentia que dentro da nossa casa, nós estamos refletindo muito parecido com o que estava acontecendo. Então, faz cada vez mais sentido
levar o time, levar toda a equipe. E não só a equipe, né? É como a gente realmente começar a abrir a cabeça das pessoas para esse lado, né? Porque às vezes é difícil, às vezes a gente parece meio maluco, a gente está correndo muito na frente, entendeu? Mas existe um porquê disso, né? Então, quando a gente consegue realmente passar essa ideia para as pessoas veem que tem um porquê, tem um porém e tem realmente um significado nisso. Então, as pessoas não conseguem mais voltar para aquilo que elas não conheciam, entendeu? Porque elas conheceram algo novo, entendeu? Algo que realmente entrega e que faz sentido. Então, eu acho que, óbvio que a equipe da ZA tem que estar, mas como a gente vai comunicar isso para as pessoas, para os nossos novos clientes, para os nossos antigos clientes, isso é muito importante. Até por isso a equipe tá, né? Porque essa equipe, na maioria das vezes, comunica para o cliente mais do que nós. Nós somos uma referência, mas quem está lá no dia a dia comunicando com um parceiro, com um fornecedor, com um cliente final, com um corretor, que é hoje o que leva o nosso produto para o mercado, é a nossa equipe. Então eu acho que a nossa equipe entender esse mesmo espelho que nós percebemos lá, eu acho que faz todo sentido. E Fernando, tem que ser repassado para ele. Claro. Exatamente. E esse sentimento vai levar a uma coisa que é o que eu digo sempre na ZA. Tem uma grande diferença entre você ir para uma feira dessa, se inspirar e tentar mudar o projeto, né? A diferença é o quê? É quando você vive isso. Sim. Então, e vai ser legal levar mais pessoas da equipe para que elas entendam que o que a gente vive aqui de verdade, que é verdadeiro, isso faz uma diferença enorme. Não é fazer... Agora virou moda sustentabilidade. Não. Os projetos nossos têm essa verdade. A gente olha isso, né? Eu acho que é isso, né? O maior significado mesmo, e realmente, vou até repetir, eu falei antes no início, mas é que, cara, hoje não basta mais construir, entendeu? Realmente tem que construir com alma, sabe? E a gente coloca muito alma, a gente coloca muito amor nas coisas que a gente faz, sabe? Eu acho que isso vem de dentro mesmo. A gente fala muito que tem que ser de verdade, não basta falar, tem que entregar. E quando você vê que o mundo tá realmente avançando para esse lado e a gente também tá nesse mesmo patamar, cara, então a gente vê que estamos no caminho certo, como o Claudio fala. Eu queria falar um pouquinho sobre a viagem não bienal, que eu acho que ela fez muito sentido para nós como empresa e faz perceber algumas coisas. Por exemplo, assim, foi um momento onde nós 4 conseguimos estar conectados fora da loucura. Porque no dia a dia, querendo ou não, para nós como empresa, é loucura. Sim. Nós não conseguimos nos conectar pensando na empresa. E eu acho que a viagem fez todo sentido para nós como diretores, de conseguirmos nos conectar e olhar para a empresa de uma outra forma. Então foi um momento onde o Fernando conseguia olhar para o setor do Cláudio, olhar para o setor do Rivael, olhar para o setor do Ricardo, e nós conseguimos estar mais conectados. Eu acho que isso acabou sendo uma experiência que talvez nós vamos replicar ela em momentos específicos, porque nós precisamos olhar para a empresa de uma outra maneira. Então, eu acho que a viagem em si foi tão bom quanto a Bienal, para nós olharmos um pouco mais para a empresa. Fer, vou pegar esse gancho que você falou aí, o que aconteceu, que não estava na Bienal, né? Nós também vivemos experiências, né? Exato. Nós fomos visitar lugares que transformam. Exato. Lugares Cara, é porque Veneza por si só já é algo fantástico. Exatamente. Né, cara, né? Então, acho que isso aí também serve de ideias, né? Eu acho A Itália, que hoje... né? É a Itália. A Itália é fantástica. A Itália é Lá em fantástica, Roma, cara. nós cara, tivemos Nossa, a história que tem, então, a experiência cara... no Six Sense, que nós acabamos ficando, que é um tipo... pouco do bem-estar que nós trazemos para os nossos projetos. Então... Exatamente. Então, cara, viajar, adquirir cultura, entendeu? Acho que isso aí é o maior legado que a gente pode ter como ser humano, porque você sai fora do teu quadrado, você vê que o mundo não é só isso que você está vivendo, existe muito mais coisa atrás disso. E a gente busca pescar um pouco de melhor de cada cantinho que a gente passa para trazer para nossa região. Como empresa foi muito bom.